Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no 9º ano do Ensino Fundamental. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática do Centro de Mídias, e juntamente comigo vamos verificar agora o assunto desta aula. Nós temos então aí aula de número 27, objeto de conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração, retas paralelas cortadas por transversais, teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais, detalhamento, relações métricas no triângulo retângulo, resolução de problemas, ok? Então, dito isto, vamos dar início agora à nossa aula. Muito bem, meu povo. Como vocês viram, então, a nossa aula vai tratar de relações métricas no triângulo retângulo. Vale lembrar o seguinte, aqui ao meu lado você verifica que nós temos um triângulo retângulo. Por quê? Primeiro, porque, logicamente, ele possui 3 lados. Além disso, 2 deles formam entre si um ângulo de 90 graus, tá bom? Esses lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E também, juntamente com ele, nós temos o maior lado desse triângulo, que é a hipotenusa. Bem, nesse triângulo retângulo, a gente tem várias relações. Vamos aqui à primeira. A primeira relação, ela diz o seguinte, que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto, ele é sempre igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Então, o que acontece? Você verifica aqui ao meu lado na figurinha, nessa imagem, que nós temos a projeção desse cateto e a projeção é essa linha que está pintada de preto. E a outra projeção sobre o outro cateto, nós temos aqui essa linha de verde. Além disso, quando a gente relaciona, faz a relação, na verdade, desses elementos, nós temos aqui 2 fórmulas bem importantes. A primeira delas é a seguinte, que o cateto B elevado ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção M. E o cateto C elevado ao quadrado é igual ao produto da projeção N pela hipotenusa. Então, na verdade, pessoal, a fórmula é a mesma. É você pegar um cateto, elevar ao quadrado, e isso vai ser sempre igual à multiplicação ou ao produto da hipotenusa pela sua projeção, tá? Temos também outra relação, olha lá. Uma outra relação bem importante, ela me diz o seguinte, que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa, ela vai ser sempre igual ao produto das medidas dos segmentos que essa altura determina sobre a hipotenusa. Então, olha lá, gente. O que isso quer dizer? Vale lembrar aqui o seguinte, novamente, tá? Que nós temos aqui ao meu lado as projeções que estão pintadas de verde e de preto. Essa linha que está pintada de vermelho aqui embaixo, dentro do triângulo retângulo, ela equivale à altura do triângulo, perfeito? Então, essa altura elevada ao quadrado, ela vai ser sempre igual ao produto das projeções. Ou seja, transformando isso em fórmula, nós temos o seguinte, que h ao quadrado é igual a m vezes n, tá bom? Mas olha só, gente, eu te aconselho o seguinte, não vai se prender tanto às letras não. Por quê? Porque o mais importante é você saber como que a fórmula é originada. Então, aqui nós temos a altura elevada ao quadrado vai ser igual ao produto das projeções, perfeito? Temos mais uma outra relação, vamos lá. A nossa próxima relação diz o seguinte, ela vai nos dizer que em qualquer triângulo retângulo, o produto das medidas das projeções dos catetos, ele vai ser sempre igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. Ou seja, galera, o que isso quer dizer? Nós temos aqui, então, novamente, nosso triângulo, tá? A hipotenusa, que na verdade é a junção dessas 2 projeções, tá? É você somar as medidas da projeção verde com a medida da projeção preta, tá? E essa soma vai dar a hipotenusa. Então, quando você pegar o valor dessa hipotenusa e multiplicar pela altura, esse produto vai ser igual
ao produto dos dois catetos, o cateto B e o cateto C. Quem são os catetos? Novamente, são os lados que formam, na verdade, né, um ângulo de 90 graus. Se você tiver dúvida, faz uma letra L. Essa letra L é justamente a junção dos dois catetos. Beleza, pessoal? Então, nós vimos aqui até agora as fórmulas, as relações métricas que existem no triângulo retângulo. Mas, professor, como é que a gente faz para aplicar, para resolver questões com essas fórmulas? É justamente isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Vamos lá. Nós temos, então, nosso primeiro exemplo que diz o seguinte: determine as medidas M e N indicadas no triângulo retângulo a seguir. Então, olha lá, gente. Os valores de M e N, que são esses que eu estou destacando nesse momento, são justamente as projeções, perfeito? Esse valor aqui, 16, é a nossa amiga hipotenusa. De novo, como é que a gente faz para identificar a hipotenusa? A hipotenusa sempre será o lado oposto, ou seja, o lado que está em frente ao ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus é dele que parte a altura, tá? Então, aqui, ó, em frente a ele, nós temos justamente a hipotenusa. Perfeito? Então, olha lá, gente. Primeiro passo, o que acontece? Vamos utilizar a seguinte fórmula. Eu tenho o seguinte, eu tenho que o cateto elevado ao quadrado, aqui nesse caso, então, eu tenho 8, elevado ao quadrado, é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. A hipotenusa, nesse exemplo, vale 16. A projeção é igual a M, tá bom? Ok. Em seguida, o que acontece? Dessa equação que nós temos aqui nesse momento, eu só vou fazer o seguinte: para facilitar a nossa vida, eu vou reorganizar essa equação, perdão. Então, aqui eu vou ter 16m, perdão, rapidinho, vamos lá. 16m, que é igual a 8 ao quadrado. Perfeito? Beleza. Gente, 8 ao quadrado, logicamente, é igual a 64. Haja visto que 8 vezes 8 vale 64. Mas o que nós queremos aqui encontrar é o valor do M, tá? Então, se eu quero encontrar o valor do M, esse 16 que o acompanha passará dividindo. E aí, ao resolvermos essa divisão, o resultado vai ser igual a 4. Então, o valor do M, acabamos de encontrar que vale 4. Olha só, gente. Aqui, ó. Esse valorzinho aqui que eu estou pintando de verde, que é a medida de M. Essa medida que vale 4. O que a gente consegue reparar aqui? Ora, se a medida total entre C e B vale 16 e uma parte dessa medida vale 4, é lógico que a outra parte eu só faço o seguinte, ó. Eu tenho que M mais N é igual a 16. Antes, a gente não sabia, mas agora nós sabemos que o valor do M vale 4. Então, eu vou ter que 4 mais N é igual a 16. O valor do N, então, é igual a 16 e esse 4 passará negativo. Finalizando, então, logicamente que 16 menos 4, ao menos aqui no Amazonas, o resultado é igual a 12. Com isso, a gente acha que a projeção N vale 12 e havíamos achado antes que a projeção M vale 4. Como a questão pede os valores de M e N, então ela já está resolvida, tá bom? Vou até colocar aqui embaixo, olha lá. Portanto, o valor do M é igual a 4 e o valor do N é igual a 12, que são justamente as duas projeções. Perfeito? Compreendido? Espero que sim. Vamos seguir em frente, então. Temos mais um exemplo, olha lá. Determine as medidas B e H indicadas no triângulo retângulo a seguir. Novamente, pessoal,
sempre que você trabalhar uma questão que envolva triângulo retângulo, tá? É muito importante que, primeiro, você saiba identificar onde está o cateto, onde estão os catetos, na verdade, tá bom? E onde está a hipotenusa. Não se esqueçam que a hipotenusa sempre é o lado oposto, ou seja, é o lado que está em frente ao ângulo de 90 graus. E os catetos são os dois lados que formam esse ângulo de 90 graus. Então, vamos voltar aqui para a cartela, olha só. Aqui nesse exemplo, então, os catetos são aqui, ó, esse lado AC ou CA, tanto faz. Esse lado AB é o outro cateto. Por quê? Porque entre eles existe aqui esse ângulo de 90 graus, tá bom? Esse outro lado que você tem aí, cuja medida vale 54, como ele está em frente ao ângulo de 90 graus, então esse lado é justamente a nossa hipotenusa. Perfeito, pessoal? E aí, a questão pede que a gente determine os valores de H e de B, ou seja, a questão pede que a gente determine os valores da altura e do cateto B. Turma, atenção! Novamente aqui, olha só a dica. Esse valor total aqui é 54. Eu tenho aqui uma partezinha desse valor total. Como a outra parte vale 48, é lógico, então, que essa partezinha aqui vai ser igual a 54 menos 48, cujo resultado é igual a 6. Então, eu sei que esse resultado, só refazer aqui, esse resultado aqui vale 6. Mas por que é importante a gente saber que esse resultado vale 6? Justamente porque, para que eu possa encontrar o valor do H, eu vou utilizar a seguinte relação. A altura elevada ao quadrado é igual ao produto das projeções, tá? Não se esqueçam que aqui nesse caso, no início da questão, a gente tinha somente o valor de uma das projeções, que era, na verdade, né, esse valor aqui igual a 48. Mas, desse 48, eu sei que a soma das duas projeções vale 54. Foi por esse motivo que nós pegamos, então, e subtraímos 54 menos 48. Como o resultado é 6, isso quer dizer, então, que a minha outra projeção, ela vale 6, tá? Vamos seguir em frente, então. Então, nesse caso, h ao quadrado vai ser igual a 48 vezes 6. Quando a gente multiplica 48 vezes 6, o resultado aqui é igual a 288. Mas atenção, pessoal, o que a gente quer encontrar é o valor do h, o valor da altura. O que nós temos aqui até então é h ao quadrado. O que a gente tem que fazer aqui, então? Eu vou pegar esse expoente 2 e passá-lo para o outro lado em forma de raiz quadrada, ou seja, a raiz de 288. Bem, sabemos que essa raiz, que esse valor, na verdade, ele não possui raiz quadrada exata, mas a gente pode utilizar uma artimanha aqui para encontrar um outro valor. Olha só. Você concorda comigo que 288 é a mesma coisa do que 144 vezes 2? É, não é? Beleza. A partir desse produto das raízes, nós podemos fazer o seguinte. Produto dentro de uma raiz é igual ao produto das raízes separadamente. Ou seja, aqui eu tenho raiz de 144, raiz quadrada, né? Vezes a raiz quadrada de 2. E aí, a partir de agora, a gente vai determinar essas raízes quadradas individualmente. Então, veja, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. O 2, ele não possui raiz quadrada exata, tá? Muito cuidado com a sua afirmação se você falar, de repente, que o 2 não possui raiz quadrada. Possui.
só que ela não é exata. Ela não sendo exata, para a gente aqui não interessa, tá? Não interessa colocar esse valor. Então, eu vou deixar essa altura em função da raiz, ou seja, o valor do h é 12 raiz quadrada de 2. Professor, tem algum problema deixar o valor da altura como a raiz? Não, pessoal, não há problema algum, tá bom? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Falta a gente determinar o valor do cateto B. Bem, como eu já sei o valor da hipotenusa, que é 54, e eu sei, antes não sabíamos, né? Mas agora a gente sabe que a projeção do cateto B, ela vale 6, então a gente vai utilizar aquela formulazinha que usa cateto ao quadrado. Então, veja, eu tenho que B ao quadrado é igual ao produto, só voltar aqui, da hipotenusa pela projeção, ou seja, 54 vezes 6. B ao quadrado, então, vai ser igual a 324. Então, o valor do B é igual à raiz quadrada de 324. Neste caso, pessoal, 324, ele possui raiz quadrada exata, e ela vale 18. Como nós encontramos, então, o cateto B, que vale 18, a nossa questão aqui chegou ao fim, tá? Então, quer dizer que o cateto B vale 18 e a nossa altura vale 12 raiz quadrada de 2, beleza? Agora, você pode, de repente, se perguntar o seguinte: professor, bacana, eu estou entendendo até agora como que a gente faz para utilizar as relações métricas de um triângulo retângulo para resolver questões e onde aplicar dentro de um triângulo retângulo. Mas eu te pergunto o seguinte, esse tipo de assunto, relações métricas, ele pode ser contextualizado? Claro que pode. Eu vou te mostrar agora um vídeo de exemplo de contextualização das relações métricas no triângulo retângulo. Vamos acompanhar então. Em um mapa, as cidades A, B e C são os vértices de um triângulo retângulo, e o ângulo reto está em A. A estrada AB tem 80 km e a estrada BC tem 100 km. Um rio impede a construção de uma estrada que liga diretamente a cidade A à cidade C. Por esse motivo, projetou-se uma estrada perpendicular saindo da cidade A até a estrada BC, sendo a estrada a mais curta possível. Qual o comprimento da estrada que será construída? Olha lá, pessoal. Então, a nossa questão, nosso exemplo, aliás, ele deixou uma questão bem importante, deixou uma pergunta para a gente resolver, tá? Então, vamos aqui à cartela para entendermos. Então, veja que nós temos aqui no mapa, tá? As cidades A, B e C, onde, quando a gente interligar as três cidades, bem aqui, ó, a gente vai estar formando entre elas um triângulo retângulo, tá bom? E aí, reparem que, vamos ler aqui a questão. Em um mapa, as cidades A, B e C são os vértices de um triângulo retângulo. E o ângulo reto está em A. Atenção, pessoal. Se o ângulo reto está em A, aqui o valor do A, isso quer dizer, então, que esse valor igual a 100 é a nossa hipotenusa, tá bom? A estrada AB tem 80 km, está aqui ela indicada. A estrada BC tem 100 km, indicado aqui também. Um rio impede a construção de uma estrada que liga diretamente a cidade A à cidade C, ó. Então, esse riozinho que está passando aqui por cima dessa reta, vamos dizer assim, tá? Ela impede que bem aqui seja construída uma estrada. Qual é a saída? Por esse motivo, então, projetou-se uma estrada perpendicular saindo da cidade A até a estrada BC. Turma, essa estrada perpendicular, ela está sendo indicada como sendo essa reta em vermelho aí no mapa, tá? Então, essa retazinha aqui, ó, que sai do A até chegar aqui no lado BC, é justamente essa estrada nova que projetou-se para a prefeitura construir, tá legal?
Aí a questão quer saber justamente o valor dessa estrada. O que acontece então, turma? Primeiro, vamos identificar aqui os valores que nós temos, tá? Bem, eu sei aqui nesse caso que eu tenho a hipotenusa, que é igual a 100, e tenho o cateto B, né? Um cateto B ou C, tanto faz, que é igual a 80, tá legal? Bem, a questão me diz o seguinte, uma das relações que é importante, ela diz o seguinte, que quando você pega um cateto, eleva ao quadrado, isso vai ser igual ao produto da hipotenusa pela projeção, perfeito? Por que que é importante nós sabermos isso? Vamos lá. Reparem que esse valor de 80 aqui é um dos catetos. O valor igual a 100 é a hipotenusa. Eu vou utilizar justamente essa relação para que a gente consiga encontrar essa medidazinha aqui da estrada nova até B e depois essa medida da estrada nova até C. Perfeito? Então vamos lá. Olha só. Então aqui eu vou ter que B ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa, que vale 100, pela projeção, que eu vou chamar aqui de M, tá? O cateto vale 80, então nós temos aqui 80 ao quadrado é igual a 100m, perfeito? Bem, antes de resolver essa equação, nós temos que calcular, que determinar essa potência, ou seja, 80 ao quadrado é a mesma coisa do que 80 vezes 80, cujo resultado vale 6.400. Sendo assim, nós temos que 6.400 é igual a 100m. Atenção, eu vou aqui encontrar o valor do m. Este 100 que o acompanha passará para o outro lado dividindo. Então, nós teremos 6.400 dividido por 100. E aí, turma, aqui é legal porque a gente pode aqui utilizar a regra do cancelamento dos zeros. Verifiquem que nós temos 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Como a quantidade é a mesma, a gente pode eliminar todos eles. Eliminando-os, vai sobrar 64 sobre 1, cujo resultado é igual a 64. Então, o que a gente fez até aqui, até agora, né, foi encontrar o valor da projeção M. Vamos voltar lá no mapa. Então, quer dizer que essa projeção aqui, ela vale 64. Mas, espera lá, a minha estrada é a altura do triângulo, tá? Como é que eu faço para encontrar a outra projeção? Simples. Se o todo é 100, isso quer dizer, então, o seguinte, que 64, vamos colocar aqui em cima, peraí, que 64 mais a projeção N, tá? Isso vai ser igual a 100, tá? Que é a soma dos dois lados, perfeito? Então, eu tenho o seguinte, que N, peraí lá, rapidinho, agora, que N vai ser igual a 100 menos 64, ou seja, N vale 36. Então, pessoal, olha lá, essa projeçãozinha aqui que eu estou pintando de vermelho, ela vale 36. Perfeito. Vamos lá de novo. O que nós temos aqui? Nós temos as duas projeções, agora eu consigo identificar os valores das duas projeções, tá? E nós temos aqui também que encontrar o valor da altura H. Qual é a relação que determina ou que vai envolver altura e projeções? Bem, essa relação é determinada pelo seguinte, a altura ao quadrado é igual ao produto entre as projeções. Sendo assim, turma, o que vai acontecer então? Vamos lá. Eu vou ter bem aqui que h ao quadrado vai ser igual a m vezes n. Substituindo os valores, nós temos que h ao quadrado é igual a 64 vezes 36. Perfeito? Bacana? Então, aqui, ó, de novo,
Por que a gente começou a questão tendo que encontrar o valor de B? Justamente porque pelo cateto e pela hipotenusa, a gente consegue encontrar o valor de uma das projeções. Já que nós possuímos aqui, reparem, o valor da hipotenusa que vale 100, e a hipotenusa é justamente a soma das duas projeções, como eu sei o valor de uma, basta subtrair de 100 para encontrar o valor da outra, tá? Por esse motivo que nós encontramos aqui 64 e 36. Perfeito. Agora, o que vai acontecer? Esse expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. Professor, não tinha que multiplicar 64 por 32? Bem, ter até que tem, mas você vai ter aí um valor muito grande que para determinar a sua raiz quadrada vai ser bem complicado. O que a gente pode fazer aqui? Agora há pouco eu te mostrei, eu te relembrei, que o produto dentro da raiz é igual ao produto das raízes separadamente. Ó. Então, aqui a gente pode separar, tá? O produto lá dentro como sendo a raiz de 64 vezes a raiz quadrada de 36. Detalhe importante aqui antes de continuar. Essa regra só vale para multiplicação e para divisão. Você não pode fazer isso com soma e subtração, tá bom? Voltando então. Beleza. O valor do H, então, eu tenho que primeiro calcular a raiz quadrada de 64. E esse valor é igual a 8, até porque 8 vezes 8 vale 64. A outra raiz é a raiz quadrada de 36. E o seu resultado vale 6, não é isso? Até porque 6 vezes 6 é 36. Então, a altura vai ser justamente o produto entre 8 e 6. E esse resultado, pessoal, 6 vezes 8, 8 vezes 6, é igual a 48. Como nós encontramos essa altura, então aqui nesse caso já acabou a questão. Por quê? Porque a altura desse triângulo retângulo é justamente, tá, a estrada que vai ligar o ponto A até aqui o lado BC. Então, acabou. Olha lá, a nossa resposta aqui, vou até colocar aqui embaixo. Então, a estrada, né? A estrada possui 48 metros de comprimento, tá bom? E essa é a nossa resposta. E aí, pessoal, com essa questão essa contextualizada, a gente vai chegando aqui ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui o assunto, tá? Espero que vocês tenham compreendido aqui tudo que foi passado, principalmente em relação às fórmulas e às relações que são muito importantes e que vocês têm que ter isso em mente daqui para frente, que serão cobradas futuramente, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e a gente se encontra em uma outra oportunidade. Tchau, tchau.